Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui nesse podcast de formação continuada em educação especial, nesse dia, que a proposta é reunir um conjunto de ações formativas sobre a égide do Território de Saberes, articulada com o Currículo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Eu sou Isaac Saglia, sou professor, sou um homem branco, alto, olhos claros, careca, com uma blusa de frio hoje de lã na cor azul. Estou sentado aqui numa mesa com um fundo, uma TV com a nossa imagem e também uso óculos nesse momento. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, por intermédio do Departamento de Pedagogia e Formação Continuada do Centro de Formação dos Profissionais em Educação Paulo Freire, nós possuímos o pilar da formação continuada e permanente dos professores, gestores, educadores e demais profissionais da educação, de modo a consolidar as políticas públicas de formação profissional e docente, perpassando pela escola como o espaço privilegiado de aprendizagem e conhecimento. A formação continuada, então, oportuniza diálogos, consciência e desenvolvimento dos conhecimentos e processos formativos que, para a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia são elementos imprescindíveis para a prática profissional e pedagógica, de modo a possibilitar relações com saberes que se constroem e saberes que se transmitem no espaço escolar. Esse podcast, no formato de um webinário, terá como reflexão a temática bastante cara para a gente, importante, que se denomina hoje a importância da equipe multiprofissional. Hoje ela é composta por fonoaudióloga, fonoaudióloga, corrigindo, fono, psico e TO. Eles atuam diretamente na escola. Vamos para os agradecimentos? Nessa oportunidade, gostaríamos de citar e agradecer a Prefeitura Municipal de Hortolândia, em nome do prefeito Zezé Gomes, do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Fernando de Moraes, do secretário de Educação Adjunto, Renato Mucilo. Também um agradecimento especial a todos, diretores de departamento, supervisão educacional, coordenação e equipe pedagógica do Centro de Formação Paulo Freire, os diretores de escola, assistentes de direção, coordenação pedagógica, professores, educadores e equipe de apoio escolar e a comunidade em geral. E antes de iniciarmos, gostaríamos da atenção de todos, tanto a turma da manhã quanto o pessoal que está participando à tarde ou à noite. Não esqueçam de marcar a presença no QR Code aí, que vai aparecer durante a nossa fala, tá bom? Para darmos início a esse momento muito importante para a gente, um sonho de novo sendo realizado, que é reunir aqui a equipe multiprofissional para falar da importância dessa atuação dentro das nossas escolas, dentro das escolas municipais de Hortolândia, uma equipe que são profissionais concursados, que são contratados do nosso município, né, para atuar dentro das escolas. Então a gente tem um psicólogo, hoje aqui na mesa, falando com a gente, mas tem mais um psicólogo na equipe, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. Então eu já quero chamar eles para se apresentar, tá bom? Então a gente está aqui hoje com a terapeuta ocupacional, Ana Paula de Castro, a fonoaudióloga Isabela Jansson e o psicólogo Bruno Gava de Azevedo. Vou pedir para eles agora se apresentarem. Vamos lá. Paula, você que está desde o começo da proposta aí de atuar nas escolas, queria que você se apresentasse um pouquinho e puxasse aí o próximo colega, parceiro da equipe multiprofissional, para se apresentar. Olá, eu sou a Paula, terapeuta ocupacional. Trabalho com deficiência há 31 anos já, desde o meu primeiro ano de faculdade, mas eu estou na prefeitura desde 2003, então já fazem 22 anos que eu estou na prefeitura. E um diferencial é que eu, como terapeuta ocupacional, já entrei na prefeitura lotada na Secretaria de Educação. Então, nós somos uma equipe da educação. A nossa formação é da área da saúde, no caso, mas a nossa atuação é exclusiva da educação. Tenho especialização em epidemiologia, educação especial inclusiva, autismo, neurologia infantil, e são áreas que vão agregando no nosso trabalho.
Hoje nós fazemos um trabalho específico nas escolas, acompanhando as crianças com deficiência, sendo um apoio ao programa de inclusão. Bruno? Vou pedir para a Paula só se autodescrever, Paula, para os nossos Esqueci. convidados que têm deficiência visual. Eu sou uma mulher de cabelo comprido, cabelo castanho claro, estou com uma blusa branca e um casaco cinza escuro. Eu sou Bruno Gava de Azevedo, eu sou psicólogo clínico há 11 anos, sou formado pela Unimar, Universidade de Marília, lá do sertão de São Paulo, né? E em 2022 eu mudei para a região de Campinas para fazer formação de analista de data do IPAC, né? Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Atualmente faço supervisão com um membro de lá. Eu trabalhei 1 ano e meio no Ambulatório de Saúde Mental da Infância e Adolescência do CAPS de Pedreira e estou 1 ano e meio aqui na Psicologia Escolar do município, exclusivamente para a equipe do AE. Eu sou branco, eu sou alto, uso barba, tenho cabelo curto. E acho que é isso, né? Eu sou. Tá com uma blusa Tá com uma quadradinho. blusa xadrez, mais ou menos, listrada, e calça preta. Agora vamos ouvir a Isa. Olá, meu nome é Isabela, sou fonoaudióloga da Prefeitura de Hortolândia. Vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de altura mediana, tenho cabelo loiro, tenho os olhos castanhos, estou usando cachecol e um casaco bege. Então, eu sou formada em fonoaudiologia pela Universidade Federal Fluminense, tenho pós-graduação em audiologia clínica e ocupacional, que é toda essa parte de avaliação auditiva. Tenho pós-graduação também em transtornos da fala e linguagem. Tenho curso de aprimoramento na área de autismo, então tenho curso de ABA, tenho curso do modelo Denver, de intervenção precoce voltado para crianças com autismo. A minha experiência também, além de trabalhar com essa parte de avaliação auditiva, eu também trabalhei em clínicas, né, como fonoaudióloga, atendendo crianças com autismo, principalmente na estimulação precoce. Já trabalhei e ainda trabalho hoje, né, com crianças com transtornos de fala e aprendizagem. E é isso, principalmente. Eu estou na prefeitura há 2 anos, já estou no programa de distúrbios de aprendizagem da prefeitura, né, então fico ali por essa parte de... Eu e a psicóloga, a gente fica ali naquela... atendendo, né, as crianças com transtornos de aprendizagem. E recentemente entrei para a equipe do AEE, que é a equipe do atendimento educacional especializado. Lá a gente faz toda essa parte de acolhimento dos profissionais. A gente acolhe, então, a equipe escolar, ouve, né, sempre o que eles têm para dizer. E a gente faz das orientações. As minhas orientações são direcionadas principalmente para as áreas de comunicação e deglutição, né? Então, toda essa parte de alimentação. E a gente também faz a articulação com as equipes de saúde do município, da prefeitura. Não só as da prefeitura, né? Mas se tiver alguma clínica particular, a gente também faz essa articulação. Muito bem. Por isso que eu falei no começo que é um encontro bastante caro, porque aqui em Hortolândia, desde que o município surgiu, em 91, logo em 93 a gente já tem uma criação de um centro integrado de educação e reabilitação. E os profissionais, né, como psicólogo, a terapeuta ocupacional, a fono, já iam para as escolas atuar desde os primórdios aí da fundação do centro. Então a Paula está há bastante tempo, ela vai contar para vocês daqui a pouco sobre como isso aconteceu, como que foi sendo implementado esse projeto na rede. E hoje nós vamos falar um pouco mais do engrossamento, do adensamento dessa equipe, como eles têm se organizado, tá bom? Para atuar dentro das nossas escolas. Tanto as escolas de educação infantil, quanto as escolas de ensino fundamental recebem as visitas dessa equipe, tá bom? Então vamos começar? Nós vamos partir da ideia de trabalhar com estudos de casos. O primeiro caso, para a gente discutir aqui e falar da atuação deles, é da pessoa com síndrome de Down que está na escola. É um caso que eles atuaram. E a gente vai começar, então, caracterizando essa
síndrome. Pode ser, Bruno? Pode Com ser, você? pode ser. Caracterizando? Eu acho importante a gente explicar, né, que a ideia do estudo de casos vem porque quando a gente fala das atribuições da equipe, do trabalho, fica uma coisa muito ampla. E no estudo as pessoas conseguem ter uma dimensão mais prática do que a gente faz, do como as crianças são assistidas, como que está essa organização dentro da educação. E também por questões éticas, os casos eles são fictícios, são crianças hipotéticas, baseados em alguns casos do que a gente vê na rede. Nossa realidade é muito mais ampla do que essa. E dados, por exemplo, idade, série, questões muito específicas, ou foram suprimidas ou foram mudadas para preservar a identidade das crianças. Então, não é nenhuma criança que você eventualmente conheça. Da síndrome de Down, a gente é uma síndrome comum, acho que todas as pessoas em algum momento já tiveram contato com alguém que tem a síndrome, ou já viram na televisão. Hoje em dia a gente vem de um processo que teve um trabalho grande de inclusão de pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, na sociedade, então são muito mais visíveis do que eram algumas décadas atrás. A síndrome de Down é uma síndrome genética, então a pessoa já nasce com isso dentro das células, dos genes dela. Nosso DNA é dividido ali em uma sequência de cromossomos, tipo, como se fossem trancinhas, e algumas pessoas, na hora de montar essas trancinhas na célula, uma fica com um fiozinho a mais, que a gente chama de trissomia. Isso causa na vida da pessoa algumas peculiaridades, né? As pessoas que têm síndrome de Down costumam ter uma feição que lembra um pouco os traços asiáticos, olhos puxados, a orelha um pouco puxada também. Hoje se discute, né? Antigamente, na literatura clássica, a gente fala que sempre tinha uma deficiência intelectual. Hoje se questiona, porque a gente vê também muitos inseridos no mercado de trabalho, tem uma vida ativa, funcional. Então, é algo que está sendo revisto, rediscutido. Pessoas com síndrome de Down, elas tinham uma expectativa de vida mais curta. Ao longo do tempo, isso foi sendo ampliado também, porque é muito comum problema no coração com quem tem síndrome de Down, e hoje já tem opção cirúrgica. Logo que a criança nasce, ela já é operada. Isso aumentou muito a expectativa de vida. E tem questões, né, Paula, de mais físicas, hipotônicas. Tem questões relacionadas à hipotonicidade. Quando a gente fala de tônus muscular, a gente fala da nossa firmeza da nossa pele. E uma característica muito peculiar da síndrome de Down é a hipotonicidade. Então, eles são mais molinhos. Isso faz com que eles tenham uma hiperextensibilidade, que a gente chama, nas articulações. É muito comum o síndrome de Down sentar em W, que a gente fala, com as perninhas para trás. É uma coisa que a gente deve suprimir, não deve deixar. Outra característica relacionada à hipotonicidade, eles têm uma tendência à obesidade. Por quê? Porque toda a musculatura deles é flácida. E eles também têm uma dificuldade numa substância que chama leptina, que é aquilo que faz com que a gente tenha a sensação de saciedade. A leptina deles é muito alta, então demora muito para eles terem a sensação de saciedade. E com isso eles vão comendo cada vez mais, com essa musculatura flácida, então tende a uma obesidade. Isso tudo são questões que a gente observa no nosso dia a dia. E também tem algumas outras questões, né, Isa, que você pode estar comentando. Sim, como a Paula já falou, tem toda essa questão da hipotonia muscular. E se a gente pegar nessa hipotonia muscular nos músculos da face, isso vai acabar prejudicando as funções. Então, vai prejudicar a função da fala, a função de mastigação, deglutição. A criança com síndrome de Down, ela vai ter o que a gente chama de macroglossia. Então, ele vai ter uma língua mais alargada, né, uma língua grande para a boca. Então, você vai observar que essa imprecisão articulatória que eles têm, muitas vezes é por conta disso. Então, acaba ficando... Algumas crianças com síndrome de Down têm uma fala mais ininteligível. Refluxo, às vezes. Refluxo, dificuldade na mastigação. Então, às vezes, a gente precisa adaptar a alimentação porque o processo mastigatório não está legal. Então, tem todas essas questões que acabam gerando um prejuízo também para as funções que a gente chama, né, do sistema estomatognático, que aí as funções de fala, deglutição, tá? Mastigação.
E para esse caso, para a gente trazer aqui, para discutir, nós vamos chamar essa criança de Paulo, tá bom? Um nome fictício mesmo. Eu queria que a equipe me dissesse quais foram os desafios quando vocês foram lá agendados, na agenda dos profissionais ali da rede, foram acionados para intervir num caso com uma criança com síndrome de Down, por exemplo, desse caso do Paulo. E chegando, como que vocês atuaram? Como vocês chegaram na escola para ver esse caso? E quais foram os desafios que trouxeram para vocês, assim? Explica um pouquinho para a gente, assim, para quem não estava lá. Sim. Então, o principal desafio desse caso foi com relação à comunicação. Então, como eu já expliquei anteriormente, tem muitas crianças com síndrome de Down que não conseguem ser compreendidas por conta de uma dificuldade na fala, por conta dessa impressão articulatória. Já se fala muito hoje em dia do atraso motor de fala associado ao síndrome de Down. Então, é uma criança que vai ter uma dificuldade na execução da fala, por conta da hipotonia, por conta, né, da macroglossia, como eu já expliquei. Mas nesse caso em especial, o Paulo é uma criança que, além da síndrome de Down, ele tem um quadro que é chamado de apraxia de fala. Tem gente que já ouviu falar nesse quadro de apraxia de fala, alguns profissionais nunca ouviram falar, outros já ouviram falar, mas não sabem o que é, então acho legal. Eu vou explicar primeiro, né, o que é essa apraxia de fala, para que vocês entendam melhor. A apraxia de fala é um transtorno motor de fala que vai acabar afetando a programação e o planejamento motor de fala. Então, é um transtorno que geralmente ele está associado a um quadro maior. Então, geralmente ele está associado a alguma síndrome, como é o caso da síndrome de Down. Pode estar associado ao autismo, que é o que a gente vê geralmente, uma criança autista com apraxia de fala. Nessa alteração, né, da programação motora de fala, o que acontece? Então, por exemplo, para eu falar uma palavra, se eu quiser falar uma palavra, se eu quiser falar a palavra mato, eu preciso conseguir sequencializar os fonemas para que essa palavra saia corretamente. Então, eu preciso programar os meus músculos para que eu seja compreendida. Então, para fazer o M, né, de M, eu preciso juntar os lábios para fazer o A. Eu abro a boca, eu rebaixo minha língua, o T. Então, no T, eu vou encostar minha língua um pouco atrás dos dentes. No O, eu vou fazer um arredondamento dos lábios. Então, além de eu precisar programar, eu preciso conseguir sequencializar esses fonemas para que eu consiga ser compreendida. E é justamente aí que vai estar a dificuldade da criança com apraxia de fala. Ele não vai conseguir fazer essa elaboração, não vai conseguir fazer esse planejamento. Então, é uma criança que muitas vezes ele vai ter uma fala mais lentificada. A gente fala que é uma criança que vai ter uma fala mais truncada, né? Que ele vai precisar fazer ensaio articulatório. Então, ele não sabe como posicionar a boca, ele não sabe como posicionar a língua para falar o que precisa ser falado. Então, muitas vezes, ele sabe o que dizer, ele sabe o que ele consegue elaborar aquela mensagem na cabeça, mas ele não consegue transmitir por meio da fala. E esse é o caso do Paulo, né? Então, ele é uma criança que ele tem a vontade de se expressar, ele socializa muito, ele é bem sociável, ele interage bem com os pares, mas na escola o que a gente observou é que ele é uma criança que se comunica muito por meio de gestos. Ele tenta imitar o que ele quer. Ele é uma criança, por exemplo, que ele tem a capacidade de relatar fatos, ele faz pedidos, então ele relata o que acontece ao redor dele, tenta relatar, né? Porque ele não consegue ser compreendido. Ele se refere ao passado, então é uma criança que tem muita possibilidade aí de inserção da comunicação alternativa. E aí que entra a comunicação alternativa também, né? Por que nesse caso a gente sugeriu a comunicação alternativa? Nesse caso de apraxia de fala, se trata de uma apraxia de fala bem severa. O mais indicado para o Paulo é que ele faça uma terapia com fonoaudiólogo, e essa terapia é necessário, assim, que, né, é bom que ela seja feita com um profissional especializado na área, que a gente fala que é um profissional especializado em transtornos motores de fala. Mas, ainda assim, a evolução que ele pode ter com um fonoaudiólogo, tendo uma apraxia severa,
é uma evolução bem lenta. Então, por exemplo, é muito comum a gente observar que uma criança com apraxia de fala, numa terapia de 1 ano, se for um caso positivo, assim, se a fonoaudióloga tiver conseguido muitos ganhos com essa criança, que ela consiga, por exemplo, com que ele fale 10 palavras monossilábicas em 1 ano. Então, assim, esse é o ganho que ela vai conseguir se a terapia for boa, né, no caso de apraxia severa. Então, apesar da terapia ser voltada para a fala, essas 10 palavras monossilábicas, elas não vão garantir que a criança tenha uma comunicação funcional no dia a dia dela. É por isso que a gente precisa pensar também na comunicação alternativa, para conseguir a funcionalidade da comunicação, porque a gente quer garantir que essa criança consiga se comunicar em todos os ambientes que ela frequenta, né? Então... Comunicação alternativa seria a introdução de um sistema de figuras, é isso? Isso. É a introdução de um sistema de figuras com pictogramas. No caso dele, a gente já conseguiu pensar num sistema mais robusto de comunicação, né? Que é um sistema que a gente conseguiu inserir sentimentos, então sujeitos, a gente colocou pessoas do convívio dele ali, a Paula vai falar mais um pouco sobre isso, mas é um sistema em que ele consegue, a gente precisa modelar isso para ele, né? Para que ele consiga usar, porque ele também não é um processo que é adquirido de forma natural, então a gente precisa modelar, então a gente precisa apontar para ele começar a aprender como que ele vai fazer uso daquele sistema. Mas ele foi um caso, assim, foi ótimo, porque ele foi super receptivo à comunicação alternativa e, assim, eu achei perfeito. Eu acho que a Paula pode falar mais um pouco sobre essa parte, porque ela ficou muito com essa parte da avaliação dele para inserção. Nesse caso, nós fizemos uma intervenção bem pontual e ele tem o que a gente chama de intenção comunicativa, que já é meio caminho andado para o sucesso da inserção da comunicação alternativa. Ele tem muita vontade de se comunicar, porém ele não tem um meio para fazer isso. Ele estava, inclusive, usando alguns sinais de Libras, mas que também não estavam sendo funcionais, porque na escola ninguém tem Libras, e a família não tem Libras, e ele acaba não tendo parceiros de comunicação. Então, por conta, e associado a isso, tem a deficiência intelectual, e a gente sabe que Libras não é fácil de se conseguir aprender. Então, pensando em toda essa dificuldade em relação a Libras, nós pensamos na comunicação alternativa como um meio mais funcional dessa comunicação. Nós fizemos uma intervenção bem pontual com ele, inserimos algumas figuras e imediatamente ele já começou a dar função. Então, foi um caso muito bacana para a gente ver a evolução e a gente ver que realmente funciona. Já tinha um repertório, então, e você só transferiu para a figura. Exato. Sim. Ele já tem todo um diferencial signos. aí de querer se comunicar e não ter um instrumento para isso. É onde entram as figuras da comunicação alternativa, que através do apontamento, ele não tem nenhuma deficiência motora que o impeça de fazer o apontamento. Então, nós entramos com uma prancha simples para ele e ele já deu função. E aí, a partir desse momento, a professora de educação especial é quem dá continuidade nesse trabalho da inserção da comunicação alternativa. Vocês fizeram uma prancha de alimentação, de rotina, como foi? Na verdade, eu levei alguns materiais que eu tinha, só para a gente testar essa recepção dele ao sistema, que foi super bacana. E a partir dali foram feitas orientações para a professora como ela inseria a comunicação. Através de figuras simples no começo, o sim, o não, o comer, o parque, sala de aula, mãe, pai, as figuras simples que a gente dá início. E a partir daí a professora poder dar continuidade no trabalho. É uma criança que é atendida na APAE de Campinas. Então, um dos nossos objetivos enquanto equipe também é entrar em contato com essa equipe que o atende clinicamente e fazer a ponte com a escola. E aí nós não conseguimos fazer porque a fonoaudióloga estava de férias, retornando ela vai entrar em contato para a gente dar continuidade, porque também a gente não pode pensar num processo que seja separado. Escola, clínica e família têm que caminhar juntos. Então, a mesma forma como eles trabalham lá na clínica,
nós vamos dar seguimento na escola. Nesse caso, o que nós observamos é que não tinha sido introduzida a comunicação alternativa. Então, ela entra como um recurso pedagógico aí, até para a professora saber quantificar o conhecimento que essa criança está absorvendo. Porque se ela não tem uma forma de expressão, a professora não tem como quantificar isso. E a comunicação alternativa, ela entra nesse sentido também, de poder dar um instrumento para a professora trabalhar com esse aluno. Muito legal, né? Ô, Bruno, a Isa falou que foram colocadas figuras de sentimentos, né? Acho que é bem a sua atuação aí na área psicológica, ele se expressar e tal. Queria que você fechasse um pouco pra gente, assim, e também contasse um pouquinho dos bastidores. Como que é? Vocês chegam na escola, vocês vão... Primeiro é o professor de educação especial, primeiro a equipe gestora. Como que é como foi nesse caso do Paulo que vocês fizeram esses bastidores pra gente que não estava lá? E assim, o que você viu nesse caso que falou, puxa, a equipe estar na escola fez essa diferença? Acho importante a gente lembrar que, assim, a gente está falando da configuração de como estão as escolas municipais de Hortolândia, né? Pela lei, toda criança de educação especial, ela tem direito ao AE, atendimento educacional especializado, 2 atendimentos por semana. Ou seja, ela tem toda a carga horária, letiva, normal das outras crianças, regular. Fora isso, ela tem 2 atendimentos com um professor especialista em educação inclusiva, que esse professor vai ter um atendimento personalizado, ele vai estar mais próximo dessa criança, tendo um olhar focal nela. Todo mundo, né, todo ser humano tem seus potenciais, suas dificuldades, cada um é de um jeito. Na educação inclusiva, isso é elevado assim ao cubo. A gente precisa olhar mais para essas questões, mais para a realidade do indivíduo para poder traçar uma estratégia, ver onde ele precisa ser estimulado, onde ele precisa ser mais orientado. Essa criança, ela era assistida já por outras instituições, ela tem um ambiente familiar ali estruturado, que dá um suporte para ela, que cuida bem. E ela também tinha uma coisa que foi muito importante, que era o desejo de se comunicar, né? Ela percebia essa necessidade, mas faltava um meio. E aí a professora de AE, ela conseguiu mapear isso e passar pra gente, então a gente já pegou assim, chutou a bola, era só fazer o gol, né? Que é assim, tá faltando um meio, vamos trabalhar essa forma e trocar as palavras por imagens, que é a comunicação alternativa, foi muito, muito eficaz. Aí se mapeou, a gente percebeu que era uma criança muito integrada ao ambiente escolar, com bom relacionamento com os pares, com os profissionais da escola. E aí vai a partir daí apresentando as figuras, às vezes de um educador, da cozinheira, do zelador da escola, e vai a partir daí percebendo o que é mais relevante para essa criança e montando essa prancha de comunicação baseado na realidade dela, do mundo dela, né? E então nesse caso não precisou de grandes intervenções assim no sentido tá tendo uma negligência, a família precisa ser mais, já estava tudo mais ou menos encaminhado e a criança já tinha uma boa consciência, né? Acho que dos sentimentos dela, dos relacionamentos, era só achar as imagens que representassem tudo isso. Eu tô lembrando aqui, né, Paula, que já vem bastante tempo que a coordenação da educação especial do município tem investido na formação dos professores de educação especial para a comunicação alternativa. Então, assim, penso que esse trabalho de rede, né, dentro do município, com o professor de educação especial, com a equipe multiprofissional, a orientação na escola, vocês falaram das interações, eu acredito que ele ganhou muito mais ainda, né, de ser compreendido. Imagina o quanto que ele ampliou das relações. E, bom, assim, dar uma opinião, assim, da equipe multiprofissional. O que vocês sentiram das outras crianças quando chega a comunicação alternativa para o Paulo, nessas interações que ele, às vezes, como a Isa falou, não era compreendido? Vocês perceberam o impacto disso? Deu para, na visita, na intervenção, na orientação que vocês foram na escola, vocês perceberam? Vocês voltaram já para ver como que tá isso? Só para a gente saber aqui nos bastidores. Para falar a verdade, nossa agenda está lotada, a gente está com muita dificuldade nos nossos retornos. Por quê? Como funciona? A professora, nós temos uma agenda e a professora de educação especial entra em contato conosco e faz o agendamento. Então, nós vamos até a escola,
depois de todas as possibilidades terem sido esgotadas na escola, que elas recorrem a gente. Então, nós vamos trabalhar a dificuldade da professora de educação especial. E vamos entrar em contato com a equipe gestora, ver o que está acontecendo naquela escola e de que forma a equipe pode intervir ali. No caso específico do Paulo, a gente não conseguiu ver esse contato com as outras crianças, mas o que a gente tem de experiência é que quando uma criança ela chega com uma prancha de comunicação alternativa, ela vira a sensação da sala de aula, né? Porque é muito comum a gente colocar foto dos amiguinhos, para que eles se reconheçam também. E aí vira a sensação, porque todo mundo quer se ver na prancha, todo mundo passa a entender o que aquela criança está querendo expressar, e vira mais um recurso pedagógico para ser explorado pela professora. Então, isso tem um impacto muito positivo na vida da criança e da sala de aula no geral. É o que a gente tem visto no campo pedagógico, falando agora na atuação como professor de educação especial e na introdução do trabalho de vocês, né, com a comunicação alternativa. Eu penso que a gente, como professor, consegue ampliar o repertório dessa criança. Então, inclusive do ponto de vista mesmo pedagógico, de ele reconhecer que figura tem significado, traz um sentido, tem um nome para aquele lugar, para aquele meio. Então, a gente trabalha a escrita dessa imagem, né, o que representa essa imagem. Penso que amplia. Quando vocês falaram de prancha robusta, penso que ele já parte para as orações, para as frases, depois para as estruturas verbais. Eu acredito também, acho que é a área da Paula e da Isa, que ele ganha também nessa parte de motricidade, de articulação, ele vai tentar mais se arriscar na fala. E ele mesmo, acredito, como é um caso que vocês colocaram que foi bem receptivo quanto à comunicação alternativa, é do impacto cognitivo, né, para ele, da ampliação desse repertório, do ganho pedagógico, para a professora, para a sala de aula, para a escola. Eu penso que assim foi muito interessante vocês trazerem. E vamos pensar também, gente, que a educação especial, há um tempo atrás, foi um movimento de luta das pessoas com síndrome de Down. Eles foram bastante âncora desse processo, né? As mães, pensando aí, é uma síndrome que o fenótipo está bem claro, né? Assim, a gente identifica bastante, como o Bruno falou, sinais presentes. Lembra, gente, o quanto que eles eram confundidos com o debiloide da Mongólia, que ficou mongoloide. Então, isso hoje a gente já superou. São pessoas, né? Com trissomia do 21, como o Bruno colocou. E que bom que esse caso tem dado certo e que ele seja inspiração para quem está nos ouvindo pensar que às vezes pode ser Libras, mas também pode ser comunicação alternativa, né? Vamos partir para um segundo caso para a gente discutir? Vamos pensar agora num caso com um pouco mais de complexidade. Então, acho interessante vocês prestarem atenção aqui. Eu vou colocar só a nossa preocupação em trazer para a discussão a equipe que sentiu a necessidade de dialogar sobre esse caso, que é o caso do menino João. E ele tem paralisia cerebral. Eles vão colocar aqui, a Paula vai trazer as características já já. Não verbal também, né? Como o caso do Paulo, não oraliza, ou pouco recurso de linguagem verbal. E o diferencial, que precisa de uma intervenção mais, assim, intensa. Faz uso de uma sonda. Então, Paula, fala pra gente desse caso desafiador para a rede ter um aluno com sonda, com paralisia cerebral, e ainda não tem linguagem verbal desenvolvida. O João é uma criança que nós encontramos na sala de aula numa situação bem caótica em termos de posicionamento. Por quê? A paralisia cerebral, ela é, a princípio, uma deficiência categorizada como uma deficiência física. Então, não necessariamente ela tenha uma deficiência intelectual associada. Mas, infelizmente, o que a gente observa na nossa rede é que a maioria das crianças com paralisia cerebral tem também a deficiência intelectual associada. Quando a gente fala de paralisia cerebral, o nome correto não seria uma paralisia cerebral, porque esse cérebro não está parado, né? Mas é o nome comumente utilizado. E aí a gente tem uma série de comprometimentos associados a tudo isso. Uma das coisas que
que é bastante presente na paralisia cerebral é a questão da escoliose. A escoliose é o que a gente chama de coluna em S. Na coluna em S, na escoliose, a gente tem um comprometimento, muitas vezes, de todos os órgãos internos. Por quê? A coluna é nosso eixo central. Se essa coluna entorta, muitas vezes entorta pulmão, fígado, estômago, pâncreas, intestino, e vai comprometendo toda essa cadeia de órgãos internos. Nós encontramos o João num carrinho, que teoricamente seria um carrinho onde ele deveria estar bem posturado, porém, é um carrinho quebrado que já não permitia mais a adequação postural necessária. Então, a criança ficava o tempo todo olhando para o teto. A posição que ele ficava, ele estava olhando para o teto. E essa coluna em S? A coluna em S. Então, ele estava numa situação bastante complicada. Chegava na escola, só chorava, porque em casa a mãe não mantinha na cadeira de rodas, ficava praticamente o tempo todo na cama ou no chão, o que faz com que essa coluna não tenha nenhuma estrutura para aguentar ali essa deformidade. Então, chegava na escola, ele só chorava. A gente acredita que seja por conta de dor. Nós fizemos uma intervenção no sentido de adequar uma cadeira de rodas para ele. Aí nós temos uma cadeira de rodas adaptada, que para quem não conhece, é esse modelo, onde a gente tem um apoio de cabeça. Esse é azul, você está O dizendo? azul. A cadeira convencional, que a maioria das pessoas conhece, é essa primeira. A cadeira adaptada para poder dar uma adequação postural adequada para ele é uma cadeira adaptada que ela tem um apoio de cabeça, ela tem um apoio de tronco que vai sustentar essa coluna, ela tem um apoio de pé, ela é toda feita, a princípio, o ideal seria que cada criança com paralisia cerebral e com deformidade de coluna tivesse a sua cadeira feita sob medida, respeitando a deformidade do seu corpo. Infelizmente, a gente sabe que o custo de uma cadeira dessa é muito elevado. E a maioria das famílias não tem condição de adquirir. Lá no CIER, nós temos um serviço de empréstimo de cadeira de rodas, porque nós recebemos uma doação grande de cadeiras. Então, a gente tenta, à medida do possível, adequar uma cadeira de rodas para essa criança. Foi o caso do João. Nós conseguimos fazer com que o João estivesse melhor sentado numa cadeira, o que fez com que mudasse todo o perfil da criança. Paula, trocou o carrinho pela cadeira. Trocamos o carrinho por uma cadeira. Sim. Na cadeira, ele já consegue ter uma visão de mundo melhor, porque ele está sentado e não está deitado olhando para o teto. Ele tem uma visão de mundo melhor. Ele vai para a escola hoje, ele já não chora mais. Ele consegue interagir com as pessoas. Ele não é oralizado, mas ele consegue, através do olhar, interagir com os pares. E aí nós fizemos essa intervenção com a cadeira de rodas. Um outro problema que ele estava tendo também era em relação à alimentação, porque ele estava muito mal posicionado. Com sonda Com e sem sonda, cadeira, né? Exatamente. Aí foi que nós entramos em contato com o PADO, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar. Fizemos o contato com eles para saber por que é uma criança assistida pelo PADO, uma vez que ele é usuário de sonda. Fizemos o contato com ele, fizemos um trabalho em rede nesse caso, mas aí acho que a Isa pode explicar melhor a questão da sonda e tudo mais. Sim. Então, o João, ele tem um quadro que a gente chama de disfagia, né? Então, vou explicar melhor o que é disfagia, porque tem gente que não entende, não sabe, nunca ouviu falar. A disfagia ela é uma dificuldade na alimentação decorrente de alguma alteração. Pode ser uma alteração neurológica, uma alteração mecânica. Então, por exemplo, tem pessoas, né, que tiveram tumor na língua, na laringe, precisaram fazer ressecção da laringe, ressecção da língua, e aí elas têm uma dificuldade de deglutição, uma dificuldade de se alimentar em função dessa perda anatômica. Nesse caso, seria uma disfagia mecânica. No caso dele, a gente tem um quadro de disfagia neurogênica, que é uma dificuldade na alimentação, na deglutição, decorrente de uma alteração neurológica, certo? Então, por conta da paralisia cerebral, ele tem toda uma questão de incoordenação
da musculatura orofacial. Então, ele vai ter uma coordenação das bochechas, da língua, dos lábios, né? Dependendo do quadro de paralisia cerebral, pode ter uma hipertonia ou uma hipotonia, como a Paula explicou lá no início, né? Que é a diminuição do tônus muscular, né? Causando a flacidez na musculatura, ou pode ser uma hipertonia, um aumento do tônus muscular. Ou ele é rígido ou ele é muito solto. Sim, ou ele é muito rígido ou ele é muito solto. Isso vai acabar dificultando o processo de mastigação e deglutição. E aí, nesse caso, é um caso em que a criança, a gente precisa fazer uma adaptação da alimentação, geralmente para uma alimentação, né, para uma consistência pastosa, homogênea. É o que acontece, né? A gente faz a adequação dessa alimentação para que esse alimento, para que ele não tenha o que a gente chama de aspiração laringotraqueal. Então, a broncoaspiração, que é quando o alimento vai para a via aérea inferior, então ele passa pelo caminho errado. Eu trouxe um videozinho para exemplificar como que acontece que legal, isso. Muito bom a gente ir para uma prática, né, da sua área. Sim. Aí. Tá. Então, nesse vídeo a gente vai ver o processo de deglutição normal, que vai ter a elevação da laringe e a epiglote desce. E aí, esse amarelo é o bolo alimentar. Vocês vão ver a passagem dele e aí aspirou um pouquinho ali, ó. Do lado de lá, Teve né, uma direita. broncoaspiração do lado. Vamos ver Isso, de do novo? outro Acho lado. que vale a pena. Então aqui ele desce inteiro, esse líquido. Desce inteiro. Seria a comida. Passou todinho aí à direita. Todo. Agora aqui vai broncoaspirar. Isso, aí tem um pedacinho que foi para a via aérea. Viu? Isso Então, aí chega ao pulmão. E isso chega no pulmão. Nos casos da paralisia cerebral, acontece muito deles terem dificuldade também com a água. Então, a água precisa ser espessada, não só a alimentação, né, batida no liquidificador, mas a água também precisa ser espessada. O que é água espessada? A água espessada, então a gente usa um espessante para deixar essa água um pouquinho mais grossa, tá? Para ela, porque a água ela causa um risco muito grande de aspiração na criança. Então a gente sempre orienta, sempre que a gente vai às escolas, que é muito importante que a escola peça os exames da criança atualizados da criança que tem disfagia, porque é importante para a escola saber, para eles conseguirem adequar a consistência da alimentação para essa criança não estar em risco, né, no ambiente escolar, não correr nenhum risco de broncoaspirar. Então, pelo que eu entendi, vocês também podem até orientar a equipe da cozinha, os educadores que fazem a parte da alimentação. Também essa equipe atua não só com a sala de aula, vocês ampliam também as orientações. Sim, então, geralmente, quando a escola pede uma avaliação da disfagia, então pode ser a família, ela vai entregar, pode ser principalmente 2 exames, né? Que é o exame da videoendoscopia da deglutição, pode ser um videodeglutograma e até com uma avaliação fonoaudiológica da deglutição. Mas o que precisa ter nesse relatório? Precisa ter a consistência que a criança precisa para se alimentar. E aí a escola pode entregar esse relatório para a nutricionista da cozinha. A nutricionista ela vai orientar as cozinheiras sobre como ela vai fazer, como ela vai adaptar essa consistência. Mas, se for necessário, também pode chamar a equipe, tá bem? O departamento assim, de alimentação escolar tem um trabalho bastante de rede com a escola, né? De olhar para as intolerâncias, para a questão do alimento pastoso, seletividade alimentar, né? Eu achei interessante. E achei interessante porque o profissional que faz a alimentação dessas crianças é o educador infanto-juvenil, né? Que vocês também estão ali dando essa orientação. E, além disso, eu queria só uma dúvida pensando aqui. Ele, então, não fazia alimentação na escola? Não faz? Ele leva uma alimentação líquida externa? Faz fora? Como que tá isso? Então, nesse caso, ele faz uso de sonda, né? Então, ele faz uso de ele faz uso de uma via alternativa de alimentação. Então, no caso dele, ele tem uma gastrostomia, que é uma sonda que é inserida diretamente no estômago por via cirúrgica e a passagem desse alimento vai diretamente no estômago. Nesses casos,
A criança que faz uso de sonda, é, quando chega no momento da refeição, ela vai para casa. Então, essa alimentação não é realizada na escola. Então, é uma criança que não pode permanecer 5 horas na escola sem se alimentar e sem se hidratar. Então, é uma criança que, quando chega no período da refeição, né, ela vai embora, ela vai para casa, porque a gente entende que a escola não pode fazer esse processo, né, de passar o alimento pela via alternativa. Quem faz isso é a mãe, em casa. Mas nos casos em que isso é feito, é quando a gente tem a criança que ainda se alimenta por via oral. Por isso que a escola precisa fazer adaptação da alimentação. E aí é importante, né, que o cuidador esteja ali e que ele esteja bem orientado para oferecer esse alimento de maneira adequada para a criança. Amassado, pastoso, então, dependendo pequenas porções. Isso, dependendo da orientação que tiver no relatório, né, ou às vezes a gente mesmo, quando é um quadro mais leve, eu mesma faço essa orientação, né, que pode ser amassado. Nos casos de crianças com paralisia cerebral, eu sempre oriento sobre o posicionamento na cadeira. Essa criança precisa estar ereta, com a coluna ereta. Então, tronco alinhado, com a cabeça alinhada. Se ela tiver um encosto de cabeça, também reto, nunca deixar a criança com a cabeça inclinada para trás, má posturada. Se possível, os pés apoiados no suporte da cadeira. Sustenta o tronco, né, Paulo? Sim. Sim, importante isso para a alimentação. Pois, e a questão da respiração, quando a Paula fala desse carrinho que não tinha essa cadeira, também interfere, né? Esse mau posicionamento. Até a questão da... Sim. Assim, tinha facilidade para broncoaspirar, então também tinha aí um quadro que podia instalar uma pneumonia. Nesses casos onde você tem uma deformidade muito grande, é muito comum as pneumonias recorrentes. E muitas vezes as pneumonias silenciosas, o que é mais agravante ainda, porque às vezes a criança vai piorando, pela má postura. Sim. O Bruno, eu fiquei preocupado na questão, assim, da complexidade. Então, mal organizada essa postura, né? Foi feita uma introdução de uma cadeira. Agora imagina para o grupo e para ele. O desconforto de uma criança que chora todo o tempo, com dor, talvez, sem a comunicação ali, sem a linguagem verbal para dizer onde está essa dor. As crianças que ficam 3, 4, 5 horas ao redor querem se comunicar e aí o choro é a única via, não sabem também, as crianças querem ajudar e não sabem. Como que foi para lidar nesse caso aí, do ponto de vista assim, emocional, psicológico, do caso do João? Esse é um caso que ele era muito complexo, né? Porque ele envolvia assim muitos outros complicadores, muitas outras situações. Só vou retomar uma coisa que a Isa disse, que eu acho que é interessante, porque as pessoas às vezes pensam, tem muito modelo clássico, né, da atuação da fono, da TO, do psicólogo. Mas a gente não é clínico, nós somos educacionais. Então, a gente não vai na escola fazer essas avaliações, a gente não tem condição da Isa fazer uma avaliação ali de disfagia, ou da questão de como está a estrutura dele de comunicação. Eu não vou aplicar teste, não vou fazer terapia na escola, que às vezes é muito o pensamento das pessoas. A gente vai e observa e a gente encaminha para os profissionais, que aí entra na área de saúde. Né? O trabalho de vocês não é clínico. Não é clínico. O psicólogo, né, a gente fala que ele facilita processos. Então, a gente trabalha com todos os atores. Professores, os funcionários, corpo de gestão, família, para que o processo de aprendizagem aconteça. Mas a gente não vai trabalhar pontualmente com alguém. A gente trabalha com tudo. Se alguém precisa de algum ajuste, um ajuste de cadeira, a gente encaminha para os profissionais. Só para explicar assim, para quem não é da região Hortolândia, a gente não tem uma sala na escola em que vocês vão lá atender a criança e fazer intervenção naquele espaço. Vocês fazem dentro do contexto geral do meio dela e mais na parte de orientação, traduzindo os termos desses laudos, dessas orientações de alimentação, como a Isa falou. É isso que eu entendi. Não só de Hortolândia, mas psicologia, né? O psicólogo escolar ele não tem esse papel, porque senão se mistura e não acaba fazendo nenhum dos papéis muito bem feito, né?
essa criança, quando a gente começou a fazer articulação com outros mecanismos de saúde, de assistência social, a gente descobriu que era uma família que já tinha sido orientada, mas que tinha uma série de outras desorganizações. O abandono paterno, que infelizmente é algo muito comum na nossa cultura. Não tinha uma rede de apoio muito estável. A genitora, a mãe, tinha outras questões particulares dela que acabavam também interferindo na vivência do filho. Então a gente precisa ir além do nosso escopo, né? E a gente precisa acionar outros órgãos, conselho tutelar, tem o CREAS, eventualmente tem casos que vão parar no Ministério Público, tem outros órgãos que a gente vai todo mundo dando a mão para ajudar, nesse caso, que o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança seja assegurado e possa ocorrer de um modo satisfatório, né? Foi difícil perceber isso, porque a gente quer que as coisas aconteçam e que aconteçam bem, que a criança fique feliz, se alimente bem, esteja junto com os colegas, mas nem tudo está na nossa mão. E a gente vai articulando e entrando em contato com os atores. A gente fez reuniões com família, reunião com outros membros que conheciam essa família, e foi assim que se deu esse trabalho. E assim, acho, pelo que eu entendi, do ponto de vista de professor mesmo, que sou, foram feitos vários processos e várias intervenções para que melhorasse a qualidade de vida dele, no geral, Sim. né? O quanto isso estava em desajuste, o quanto isso faltava um olhar mais apurado. Por quê? Às vezes ele é olhado no consultório, ele é olhado na unidade básica de saúde, mas a escola é um outro espaço, um outro contexto. E nem tudo que é orientado num consultório, às vezes, é feito por uma família. Então, ali na escola, vai ser assim. E acho legal essa equipe entrar e fazer uma extensão da saúde, né? A formação de vocês é na área da saúde, dentro da escola, e garantir processos que nós, do campo pedagógico, somos professores de educação especial, quem está lá são educadores, infantis ou infanto-juvenis, são também professores que acessaram a gestão escolar. Então, assim, a dimensão do nosso olhar é bastante e puramente pedagógico. A gente tem outros atores na escola, que são o pessoal da nutrição, da alimentação, o pessoal de apoio escolar, mas olha o quanto que vocês trazem de um olhar significativo para aquela pessoa, que é um ser humano. E a Paula colocou, olha, essa coluna está em S. Eu não tenho esse conhecimento, né? Não faz parte da minha formação. Então, nem imaginava, e é importante saber aqui dessa orientação, que isso compromete outros órgãos, compromete respiração, compromete cognitivo, compromete emocional, compromete linguagem, compromete alimentação. Então, o quanto que 3 profissionais, e vocês são uma equipe de 4, né? Tem o Daniel junto, que é outro psicólogo, o quanto que vocês vão e olham para uma visão mais ampla que salta do pedagógico. Então, olha, e acredito, Bruno, que seu trabalho também na orientação, o da Paula e da Isa, vai trazendo resposta para as nossas angústias. Porque a gente quer resolver problemas pedagógicos, que aí a gente vem a Paula e diz, olha, precisa melhorar e trocar esse carrinho por uma cadeira. Eu acho que eu, como professor, falo, meu Deus, nossa, nunca pensei que isso poderia ajudar. Nesse caso do João, a troca da cadeira possibilita o uso da comunicação alternativa, que antes o carrinho não possibilitava. E é uma criança que a gente viu que tem um tremendo potencial. Então, essa troca faz com que ele tenha um avanço pedagógico também, a partir do momento que a gente consiga entrar com a comunicação alternativa. Eu estou pensando em outras áreas, né? Arte, inglês, educação física, como que ele ficava com esse carrinho, né? E um dos nossos papéis também é fazer essa ponte entre saúde e educação. Porque muitas vezes a gente vê que vem orientações da saúde que são inviáveis para o ambiente pedagógico. Orientações do tipo, precisamos estimular a marcha da criança. Quem estimula a marcha é a fisioterapia em clínica, não é a escola. Qual é o papel da saúde e qual é o papel da educação? Muitas vezes está sendo atribuído, está sendo passado para a escola funções que não são dela. Então, muitas vezes, cabe a nós também entrarmos em contato com o profissional e falar, olha, isso é da saúde, não é da educação. O que nós, enquanto educação, podemos contribuir na vida dessa criança? Educação. Mas também pensei, Paula, assim, alguns saltos que vocês deram do muro da escola.
Pensa ele usando transporte público, agora tem uma cadeira adequada. Pensa ele indo ao supermercado, pensa ele numa festa infantil, pensa ele estando em outros espaços, o quanto que ele ganhou, gente, de qualidade de vida e de inserção, inclusão social, né? O quanto que foi importante. Eu gostaria de falar um pouquinho também, que a Paula estava falando sobre as orientações. Eu enfatizei muito essa questão da escola fazer o pedido do exame, porque a gente tem sempre que se basear no relatório médico e fonoaudiológico, no relatório dos profissionais. Porque muitas vezes a mãe vai para a escola e ela orienta a equipe da escola da maneira como ela faz em casa. E isso não é o mais adequado. Então, tem mãe que pode, mãe de criança com paralisia cerebral, que pode chegar na escola falando que em casa ele come de tudo, que em casa ele bebe água, que em casa ele mastiga bem, e a escola pode fazer da mesma maneira. Mas isso não é verdade, gente. Então, você também está dizendo que se não tiver prescrito pelo profissional, se não tiver se a família oferecer alguma questão de adaptação, que a gente procure uma orientação, até pedindo socorro para vocês, né? Pedindo orientação para vocês. E também pedindo orientação para a área da saúde, porque esse não é o trabalho da escola, o trabalho da escola é pedagógico, e essa área que vocês estão dizendo, quem tem que dizer é o médico da criança, o fonoaudiólogo da criança, o terapeuta ocupacional da criança, é isso? Exatamente. Sempre buscar orientação com os profissionais que acompanham essa criança. E a gente é responsável também por fazer essa articulação, né? Então, a gente sempre entra em contato com os profissionais que atendem essa criança, porque são eles que vão saber orientar a escola sobre como proceder com esse caso, né? A fonoaudióloga é a pessoa especializada que vai dizer a consistência que foi adaptada para ele. Então, às vezes a mãe chega falando muitas coisas de como ela realiza essa alimentação em casa, mas a gente não pode se basear numa orientação dela. Só tá? para a gente ir para um outro caso, eu queria só esclarecer que aqui na rede municipal de Hortolândia, o professor de educação especial ele faz uma entrevista no começo do ano com as famílias, que a gente chama de acolhimento e de escuta. Todo ano, se o profissional trocar de escola ou se ele permanecer, a gente faz uma atualização dessa ficha de registro, desse relatório, e nós vamos propondo encaminhamentos, vamos olhando áreas de percepção, locomoção, alimentação, e é muito importante, eu como professor de educação especial aqui, falo pela categoria, nós sempre buscamos no prontuário da criança se há relatórios, se há orientações, e a gente sempre tenta articular e seguir essas orientações e prescrições médicas. E eu concordo total com a Isa, com a Paula e com o Bruno, que em casa o ambiente é diferente. E em casa quem faz é a mãe da criança. Então ela tem um desejo, ela tem uma intenção sempre muito boa. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Mas a escola, ela tem uma dimensão pedagógica. A atuação dela é pedagógica, ela trabalha pelo educar, pelo cuidar, pelos processos de interação, e a gente não fugir do escopo do nosso trabalho, né? Que é o impacto na vida acadêmica do sujeito, da pessoa que está ali com a gente naquele meio de aprendizagem. E o terceiro caso é um caso que me lembra muito o multiculturalismo e o interculturalismo, que é um caso de uma aluna, uma criança, chamada Helena, fictício aqui, que ela tem transtorno do espectro autista. E por que multiculturalismo? Porque ela traz uma questão de etnia, ela vem de um outro país, de um outro idioma, e nós, aqui enquanto equipe, eu vi pelo relato de vocês, quando nós estávamos aqui nos bastidores, pensando em qual caso escolher, e vocês trouxeram dela, eu vi a preocupação de vocês trazerem o interculturalismo, que ela, não tendo a língua portuguesa como seu idioma, achar um caminho, mesmo ainda uma pessoa com deficiência, certo? Então haviam ali talvez sérios indícios de segregação, exclusão, pela questão do idioma, pela questão da deficiência, e vocês foram trazendo o interculturalismo, colocar a cultura do outro para interagir com a cultura do outro. Então a gente interage essas culturas, e vocês fizeram isso. Vamos então agora, Isa, falar um pouquinho do transtorno do espectro autista e desta questão, ou deste caso que é da Helena. Sim, então, esse é um quadro, a gente vai falar agora um pouco sobre o quadro da Helena, que ela tem transtorno do espectro do autismo. Hoje em dia, é nosso maior público do AE, então a gente se depara muito com crianças, com professoras, né, que acionam a gente por conta de dificuldades
com crianças que têm esse transtorno. Então, vou explicar um pouquinho primeiro, né, o que é esse transtorno. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai afetar algumas áreas, né, como as áreas da comunicação, interação social, comportamento e processamento sensorial. Então, é uma criança que, no caso da Helena, é uma criança não verbal. Ela tem 3 anos de idade, mas é uma criança não verbal. Tem autistas que são verbais também. Uma grande parte de crianças com autismo, eles vão ter um atraso na aquisição e no desenvolvimento de fala. No autismo também a gente vai ter uma área afetada da linguagem que a gente fala que é a área da pragmática, que é fazer o uso social da linguagem, né? Então, ela pode ter muitas dificuldades na interação social, na comunicação, em função dessa dificuldade de usar socialmente a linguagem. Então, ela não consegue... É uma criança que pode ter muita dificuldade, por exemplo, na intenção comunicativa. Então, ela não tem a intenção de se comunicar com o outro, no contato visual, na imitação. Então, ela pode ter muitas dificuldades assim, de socializar com outras crianças em função dessas questões. Comportamentos repetitivos, a rigidez cognitiva, né? A gente sempre que chega na escola, a gente orienta em muitos casos, né, sobre a necessidade de uma rotina visual para a criança, de dar uma rotina para essa criança. Essas crianças também podem ter muita dificuldade no processamento sensorial. Então, no caso da Helena em específico, ela tem uma dificuldade que é ela tem uma hipersensibilidade aos estímulos auditivos. Então, aquele barulho que é muito intenso para a gente, para pessoas típicas, para ela é algo insuportável. Então, ela tinha muita dificuldade com isso. Essa questão sensorial também, ela pode também ir para o campo visual, pode ir para o tátil. Então, por exemplo, uma criança que traz os objetos próximo aos olhos, apesar dela não ter nenhuma alteração visual, pode ser uma questão de hiporresponsividade visual. Então, tem todas essas questões. No caso da Helena, ela é uma criança não verbal, né? O que a gente observa muito também quando a gente faz as visitas na escola é com esse negócio, né, da criança não conseguir se comunicar. Então, tem muitos adultos que têm dificuldade de interagir com a criança que não fala. E muita gente fala assim, né? Mas ele não se comunica de nenhuma maneira. Isso não é verdade. Não é porque a criança não fala que ela não se comunica, né? Ela se comunica de alguma maneira. Então, cabe a gente, às vezes, interpretar a forma que ela tem de se comunicar. É uma forma atípica de se comunicar, mas é a forma que ela encontrou para se comunicar com a gente. Então, por exemplo, a criança que é não verbal, ela pode ter uma dificuldade de falar, né? Então, quando você dá alguma orientação para ela, acontece muito nos casos de transtorno do espectro do autismo, você dá uma orientação para essa criança, você dá alguma instrução e ela não quer fazer. Aí o que ele faz? Que a gente já conhece muito, né? Ou se joga no chão, esperneia. Isso é uma forma dela de comunicar que ela não quer algo, né? Isso pode ser uma forma dela de comunicar que não quer algo. Pode ter outra função esse comportamento, mas também pode ser uma forma dela comunicar rejeição. Então, assim, é por isso que a gente sempre fala da importância de entrar em contato com os profissionais que atendem essa criança para fazer, para conversar, para trocar informações e descobrir o que está sendo feito na clínica, qual foi a avaliação da fonoaudióloga, conversar com o psicólogo, descobrir, né, como essa criança se comunica, que estratégias eu posso utilizar aqui na escola para ajudar essa criança. Então, a gente sempre pede para a escola fazer esse papel para a escola entrar em contato com a clínica, se possível, acionar a gente para a gente também conseguir fazer essa articulação, porque muitas vezes o que é proposto pela clínica não cabe no ambiente escolar. Então, é isso. E também, em crianças que não são verbalizadas, eu vejo que tem muita dificuldade na comunicação. Eu vejo assim que tem muitos adultos que eles tentam exigir que a criança fale.
Então, é muito comum a gente chegar na escola, né? Muito comum, né, em alguns casos, né? Ou adultos mesmo, fora do ambiente escolar. Então, a gente chega naquele espaço e a gente vê que o adulto ele fica um pouco aflito, né, com o fato da criança não falar. E aí ele tenta negociar a fala de alguma maneira. Então, ele fala para a criança: ah, se você não falar, você não vai ganhar alguma coisa. Ou se você não falar, você vai receber isso. E eu sempre oriento que é importante a gente primeiro garantir que a criança tenha o repertório para conseguir responder e que a gente dê um modelo, né? Então, sempre dá um modelo. Você pode fazer a pergunta para a criança, mas sempre dá um modelo para ela, não deixa ela ali esperando, não deixa ela irritada, porque eu sempre falo que se essa criança desenvolver fala futuramente, ela tem que surgir de uma forma muito natural e a fala tem que ser prazerosa. Então, exigir que a criança fale e deixar ela irritada porque ela não fala não é uma boa maneira de se estimular, porque a gente entende que esse processo tem que ser prazeroso. Então, a gente encontra muito essas Não é o caso da dificuldades. gagueira, mas parece isso, né? Você fica ali impulsionando a pessoa que ela tem que destravar uma e falar, ela fica ansiedade. mais ainda Isso. preocupada e emocionalmente abalada, que aí acho que ela não consegue verbalizar A gente tem que mesmo. pensar que o importante para a gente é estimular a comunicação. Muita gente imagina que a fonoaudiologia vai atuar diretamente na fala da criança e vai fazer a criança verbal, que não é verbal, falar, mas isso não é verdade. A gente precisa garantir que a criança se comunique de alguma maneira. Então, por exemplo, se você fizer contato, se os profissionais da escola fizerem contato com a fonoaudióloga, talvez ela esteja trabalhando, por exemplo, o uso de gestos. Essa criança não aponta, se a criança não faz que sim com a cabeça, não faz... ela pode estar trabalhando a comunicação alternativa, né? Que também é uma forma de se comunicar. Que ela entenda o contexto, os Que ela entenda o enunciados, contexto. né? Todas as Que questões seja que haja uma trabalhado interação. isso, que seja trabalhado o conceito com aquela criança, né? Que seja trabalhada a linguagem, mas não necessariamente por meio da fala. Aí né? a gente tem várias coisas de linguagem para falar. Sim. Bruno, pensando que havia ali uma barreira idiomática, então até a compreensão, né, de dizer que água para Helena não era água no idioma dela, eu penso que haviam várias barreiras aí a serem transportadas. Como ficou a sua questão nesse caso, aí do ponto de vista da psicologia? Nossa, foi um belo desafio, né? Comecei a pensar muitas coisas. Você pensa que uma criança que passou os primeiros anos da vida dela ouvindo uma outra língua, de repente vai para a escola. Em algumas horas do dia ela escuta português, porém a família morava em uma comunidade de outros imigrantes. Então o restante do tempo provavelmente ela ouvia a língua de lá. É bem justificável que ela não se comunique em português, né? Talvez tivesse os comandos sendo num código que ela não entendia. A escola também falava muito da mãe. O pai falava um pouco de português, bastante para se comunicar, para viver. A mãe não falava nada. Só que a mãe também tinha uma postura muito atípica, que a escola ficou apreensiva, né? Será que a mãe tem alguma deficiência? Será que a mãe tem algum transtorno? Será que a mãe tem alguma coisa? E eu pensei, será que talvez não seja outra cultura? A gente sabe que tem culturas onde não é, por questão de gênero, não é dado à mulher um papel de fala, um papel de interação. E outra hipótese que eu levantei. Enfim, a gente foi pensando, estabelecendo várias linhas de pensamento. Vamos verificar se existia algum tipo de serviço consular, se essa criança era assistida, às vezes, pelo governo do país de origem ou pelo governo brasileiro, tinha algum tipo de assistência especializado para casos assim, que também não tinha, né? Seria a gente mesmo, um serviço especializado. E, bem, na entrevista, saímos dali com várias hipóteses, várias possibilidades. Normalmente na escola a gente faz isso. A gente senta primeiro, conversa com os atores, com quem nos acionou, verifica a parte de documentação, o que a gente tem de laudo, o que a gente tem de registro ali de atendimento, o que já foi feito no caso, né? Até que a gente foi observar a criança. E aí
a Paula teve um papel ali crucial. Ô, Paulo, deixa eu só beber um pouquinho na Vera Candô, porque para especificamente desse caso, a gente pode ou ficar na comunidade da etnia da pessoa, e aí a gente não transita a cultura dela com a dos outros. Então a gente poderia fazer uma intervenção lá, talvez ter até uma escola com idioma e cultura daquela etnia. Alguns lugares privilegiam isso, que chama multiculturalismo. Mas na Vera Candô, o que ela propõe, e eu acredito que é o que a gente está fazendo, é que a cultura externa, isso também é inclusão, isso também acontece na escola, foi o que aconteceu aí nesse caso, professora de educação especial, equipe gestora, família, equipe multiprofissional atuando para que essa cultura seja assimilada também pela nossa língua portuguesa, pela nossa cultura aqui no estado de São Paulo, em Hortolândia. Então, assim, chegou o diferente, chegou o que não é comum, chegou uma pessoa com outro idioma. O que fazemos? Segregamos, excluímos e diz, só pode ser resolvido isso, só podemos resolver desse modo lá dentro da sua cultura. Aí o que a gente vê aqui nesse caso de vocês, que vocês estão propondo, é o contrário. Não, já que ela está na escola, já que ela chegou com uma outra língua, com uma outra cultura, você analisou a cultura a partir do olhar que a mãe poderia ter se posicionado, trazendo o seu modo de manifestação cultural, né, enraizado. Achei interessante do ponto de vista psicológico que você foi levantando hipóteses. Isso é interculturalismo. É a gente não negar a cultura do outro, não ser indiferente e a gente trazer a inclusão, transitando aí, né? Foi uma inclusão bastante complexa do meu ponto de vista, para a gente fechar aqui a nossa conversa hoje, de olhar além da deficiência, do transtorno do espectro autista, que a Isa colocou, tem uma questão de inclusão da nacionalidade, da cultura externa, da cultura que não nos é comum, não nos está presente. Então, Paula, fecha aí pra gente quais foram os desafios também encontrados aí nesse caso e como que vocês interviram de um modo que havia barreira linguística, mas que vocês perceberam que foi, assim, divisor de águas. O que a gente percebeu ali na Helena é que era uma criança bastante afetiva. E as pessoas colocam como um paradoxo do autismo, né? Que são crianças frias, crianças isoladas. E ela não. Ela era uma criança que se apegou muito à educadora. Pedia muito colo e que se incomodava muito com as outras crianças. E aí a gente foi percebendo que não era a presença da criança, mas era o barulho. Era uma criança hipersensível auditivamente. Então, todo aquele barulho incomodava demais. Eu ando com o que as professoras falam, minha super bolsa, e eu tinha um abafador. Aí nós colocamos o abafador, na verdade não fomos nós deixamos o abafador na escola como possibilidade de intervenção. Não deu acho que 2 horas, porque no momento que nós estávamos lá, a criança estava dormindo. Não deu 2 horas, a gestora me mandou uma foto, a criança com um sorrisão e o abafador. A partir do abafador, ela conseguiu participar do hino que foi naquele dia, da roda de conversa, de todas as atividades onde envolviam barulho, porém ela estava numa situação acomodada. O abafador é como se fosse um fone de ouvido Como grande, se fosse um que vocês tiram os inputs, né? Exatamente. Seleciona os sons de fora, diminui para ela, né? Na questão que, como a Isa colocou, talvez de hipersensorialidade dela. E aí vocês diminuíram essa entrada de ruído, de incômodo, e ela conseguiu acalmar. O que é muito comum no autismo é a dificuldade de modulação desses estímulos sensoriais. Então, para ela modular o estímulo auditivo é muito difícil. Quando a gente coloca um abafador e ele filtra um pouco desse ruído, ela ficou bem. A partir de um equipamento simples, foi possível ela participar de refeitório, de atividades externas, mesmo dentro da sala de aula, ela parou de chorar. A Porque atuação da aquilo deixou de ser TO, tão agressivo. implicação na psicologia e na fonoaudiologia. Nas interações e depois no pedagógico, você tá vendo? A importância de uma equipe multiprofissional na escola. Porque, quem talvez de nós, com a nossa formação conteudista,
voltada à psicologia escolar, à história da educação, aos processos ali da educação especial, talvez a gente não teria esse olhar. A gente está pensando assim, meu Deus, qual é a atividade que vai acalmar essa criança? Uhum. Qual é o momento que eu mudo a rotina? Será que é a música que está alta? E, na verdade, era uma intervenção meio que de um instrumento, de um aparato, uma adaptação, né? Sim. E às vezes a gente acha que para autista tudo é muito difícil. E às vezes são estratégias, são acomodações sensoriais que a gente usa que faz com que ele se acalme. E às vezes a manifestação do comportamento é por uma alteração sensorial. Como ele não consegue se comunicar de outra forma, vem as crises, vem os movimentos estereotipados, vem as crises disruptivas por conta de uma falta de comunicação, de uma disfunção sensorial. Até um Alguma coisa rompante, né? está incomodando e ele não sabe dizer o que é. Que legal. Vamos agora para o final, vamos pensar em 1 ou 2 minutos finais, fazer uma rodada aqui. Nós temos mais de 1.000 crianças na rede hoje que vocês são acionados para acompanhar, né? Do meu ponto de vista aí, vocês vão nos casos mais complexos que, como a Paula colocou lá atrás, o professor sente uma dificuldade, a equipe gestora se incomoda, fala, meu Deus, não está correto algumas questões baseadas assim no funcionamento da escola, essa alimentação não está adequada, esse transitar, entrar e sair muito tempo da sala, as interações, às vezes questões de comportamento rompante, às vezes questões de crise, como intervir, aí fica aquela questão, será que isso é o pedagógico que não está dando mais conta, esse grupo, é a questão de horário, de rotina. Acho que quando chega um limite da nossa atuação, vem vocês, mas são mais de 1.000 crianças. Vocês trouxeram aqui, como o Bruno colocou, vamos basear em alguns casos para a gente ter um disparador de conversa. Ficou alguma coisa, algo da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicologia, que vocês fazem além desses 3 casos? Assim, ó, eu na psicologia, isso, na terapia ocupacional ainda tem isso. A Paula tem ainda o trabalho na escola especial do CIER, né? Um trabalho bem mais específico, mais direcionado ainda, com pessoas com deficiências ainda de mais complexidade, mais intervenções ainda mais complexas. Não sei se você queria falar alguma coisa ainda que vocês trabalham ainda na questão de adaptação de material. Não sei se a Isa quer falar mais alguma coisa da questão de linguagem. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa dos processos aí com famílias, ou do processo de se vocês têm algum registro dessas visitas, como que vocês fazem, se tem um relatório, se tem uma devolutiva, para a gente fechar esse final, tá bom? O que quem está nos assistindo em casa ou de outras redes, pensar como que é esse trabalho para além desses 3 casos, né? Esses 3 casos a gente fez uma amostra, uma pinça de todo o nosso público aí. Além disso que já foi falado, na terapia ocupacional eu trabalho também com a questão de adequação de mobiliário escolar, que muitas vezes a criança é usuária de cadeira de rodas, mas não tem a bandeja da cadeira, que é aquela mesa que vai em cima, e aí nós precisamos adequar a carteira da escola, ou crianças que precisam de algum ajuste na cadeira, precisa de apoio de pé, precisa de mesa, de cadeira para refeitório. Então, são alguns mobiliários que a gente faz adequação também. Questão de desfraude, que muitas vezes a gente vai para a escola para ajudar na questão do desfraude, de acessibilidade quando precisa, de adaptação de material, engrossador de lápis, de talher, enfim, tudo que for relacionado à tecnologia assistiva, que é o termo que a gente usa aí para essas adaptações, sempre que necessário, a gente faz atuação também nessa área. Acho assim que é um recorte muito pequenininho, né? O que a gente falou hoje. E tem muitas outras linhas de trabalho, muitas outras coisas que a gente se ocupa, né? Dentro do que nos cabe. Por exemplo, eu participo de formação. Ano passado tivemos formações sobre comportamento disruptivo, que é algo, né? Que são esses comportamentos inesperados que tem principalmente no autismo, mas tem outras crianças. A gente tem formação com os educadores, né, da rede municipal. Também tem o trabalho com família, com os profissionais, né? É muito comum
às vezes, as pessoas são muito imediatistas, né? Esquecem que são processos. Inclusão é um processo longo, aprendizagem é um processo longo. E às vezes eu tenho contato com a família, e você senta com o pai e fala, tá, seu filho é autista, mas o que é autismo? Mas a pessoa não sabe, né? Ela entrou no meio daquilo, começou talvez alguém ter falado em algum momento, mas ela foi procurando ali terapias, assim, e não parou para pensar, para sentir isso, né? Então faz parte também esse acolhimento familiar dos profissionais, parar para pensar um pouco sobre quais são as possibilidades que a gente tem, o que a gente tem de recurso aqui nessa situação. Então, vou nessa área mais assim ampla de atendimento, de atuação. Vocês fazem matriciamentos também. Faz matriciamento com outras clínicas, com outros dispositivos, né, do Estado, como CRES, CAPS, Conselho Tutelar. A gente tem o NEM, né, que é um órgão da própria Secretaria de Educação, que atua quando a gente tem uma suspeita, uma possibilidade ali de violação de direito, de vulnerabilidade, e eles investigam mais a fundo, fazem visita domiciliar. Então a gente vai se articulando. O BS também. Fazem a transição, né? Quando a criança muda de unidade escolar, passa de uma etapa para outra. Vocês fazem esse processo também de transferência desse conhecimento, né? Para uma nova professora, para uma nova turma, né? Que é a minha pesquisa de doutorado na PUC, acompanhar a transição dessas crianças e as suas relações. Então, eu vejo muito essa importância de vocês, junto com o professor de educação especial, a nossa coordenação, né, da educação especial, na pessoa da Milena, é muito preocupada com isso, com esse processo de não zerar o que vocês fizeram, do que o professor de educação especial atua ali, do que a escola, talvez, de educação infantil, nesse momento, estou mostrando um modelo de transição, alcançou. A escola de ensino fundamental também faz essa transposição para o Estado, quando há uma mudança para o 6º ano, que a nossa rede faz também uma transição para o Estado no 6º ano. Nós também temos a transição, nós temos professoras de educação especial acompanhadas pela Adriana Calef nas nossas organizações da sociedade civil, no Bolsa Creche, então também tem essa transição, essa preocupação. Muito legal. E Isa, na fonoaudiologia, tem mais alguma coisa? Sim, então eu fico muito pela parte de comunicação e alimentação, mas como eu disse lá no início, né, eu atuei também com essa parte de avaliação auditiva. Então, assim, se surgir alguma dúvida, não entendi esse laudo, o que significa isso, também pode acionar a equipe. Eu acho sempre importante, assim, enfatizar que aqui a gente trouxe 3 casos, né, e foram 3 casos em que na comunicação alternativa a gente conseguiu implementar, né? Teve o caso lá da cadeira, que a Paula conseguiu adaptar, mas eu sei que os casos são muito complexos, né? Vários casos que a gente atende são muito complexos, mas é muito importante essa nossa atuação para a gente conseguir, porque às vezes uma pessoa só, né, pensando sobre aquilo é diferente. Quando ela chama a equipe, quando a gente senta junto para conversar, a gente consegue pensar melhor em estratégias para melhorar a inclusão dessa criança no ambiente escolar. Então, a gente gosta muito disso, né? Então, e é o nosso papel, né? Chegar na escola, a gente conversa, a gente pensa em estratégias, a gente sugere, às vezes a gente sugere algo, e aí o professor testa, não deu certo, e a gente volta atrás, então tem que implementar outra estratégia. Mas é assim, a gente vai tentando e vai conversando, vai dialogando, e o papel da equipe é justamente esse, né? É garantir a inclusão da criança da forma mais eficiente possível. Muito bem. Só queria dizer que a inclusão é um processo novo, né, na questão de desenvolvimento da humanidade. Ela sempre foi feita, mas ela sempre se reinventa, e nós estamos agora num paradigma de que todos devem estar na escola, convivendo com todos, nos espaços mais comuns, de uma forma mais ecológica possível. E o papel dessa equipe multiprofissional é fortalecer a inclusão, de a gente tentar minimizar as questões de segregação e exclusão, dizer não dá para estar na escola porque não se comunica, não dá para estar na escola porque não se alimenta direito, não dá para estar na escola mais porque... Então a gente pensa aqui do ponto de vista da educação especial, do ponto de vista do paradigma da inclusão,
de que essa equipe multiprofissional em Hortolândia ela tem sido diferente, tem feito um papel específico de orientação, não clínico, mas tem sido muito efetivo e tem legitimado os nossos processos. E queria dizer para os nossos colegas professores, especialistas da educação física, arte, inglês, dos nossos agentes de apoio integral, da educação integral, os nossos gestores, professores, que mesmo com a agenda bastante grande, sinal de que vocês respeitam muito o trabalho deles e acionam muito, eles estão sempre à disposição, tá bom? Eles chegam à escola, tem um registro de visita, tem uma devolutiva para a escola, e é isso que tem sido o diferencial do trabalho da educação especial em Hortolândia, e uma cidade que promove, sim, está um passo à frente na inclusão da pessoa com deficiência, dos alunos com transtornos da aprendizagem, né? E também dos alunos ou das pessoas que estão, da criança, do estudante, que estão também ainda necessitando de uma atenção especial ali no centro de convivência, ali no centro integrado, ou de uma escola especial aqui no município, tá bom? Queria agradecer por esse momento e que você tenha aí uma boa formação, que você tenha conseguido aí nesse pouco espaço de tempo captar alguma coisa da nossa fala, da nossa intenção aqui. Agradecer ao Bruno, psicólogo. Leva um abraço pro Daniel, que também faz parte da equipe, tá bom? Para todo o pessoal do CIER aí. Paula T.O. também, que está quantos anos em Hortolândia? 22. 22 anos como profissional da rede. Isa, fono, também agradecer aí pela participação. Um abraço a todos da nossa rede aí, para todos os que estão assistindo aí esse podcast. Obrigadão.